Boa noite, pessoal. Estamos aqui com mais um Universo da Arte e hoje, com muita honra, trazendo o querido Raul de Orofino. Ele que é ator, conhecido internacionalmente, né, inovador, porque trabalha levando o teatro em casa. Não é desculpa agora não ir ao teatro, né? Com temas, ele usa o humor, a emoção, para poder trazer mudanças nos comportamentos, na vida das pessoas e despertar as pessoas para as coisas que realmente importam na vida, né? Esse carioca, alfacinha, como se diz, porque ele fica aí nessa ponte aérea além do mar, que seria entre Rio e Portugal, né? E lá se diz esse nome para quem nasce na capital. Então, ele já está aí há 42 anos, inovando. Foi o primeiro ator a fazer teatro a bordo, né? E essa ideia, inclusive, recebeu uma menção na nossa querida revista Time. Então, dispensa maiores apresentações e comentários e vamos aí informando que já estamos online. Tivemos aí um probleminha, um pequeno atraso, porque o Instagram resolveu pedir uma atualização, né? Aqui para que eu pudesse fazer o ao vivo. Então, por isso aí, um leve atraso e teríamos que informar que já estamos aqui online, a todos mandando os aviões para dizer aí, ficamos na barra de rolagem e vamos falar com esse nosso entrevistado muito chique, que dá aulas também de inteligência emocional, dá aulas de teatro, e acho que tem tudo a ver, a gente vai falar dessa combinação, né, comportamental e das artes cênicas, que para mim é de suma importância, e sabemos que realmente eu quero ouvi-lo, e também todo um trabalho empresarial, workshops na área da saúde, para que as pessoas também melhorem no dia a dia, o seu jeito positivo e construtivo de ver as coisas. Então, eu acho de suma importância esse trabalho com humor. Eu já gostei porque eu acho que o humor pode levar as pessoas mais agradável, a vida já é tão curta, então eu fujo das negatividades e eu achei assim a ideia dele maravilhosa, né? Olha, o nosso querido Raul já entrou aqui, vou pescar, ainda apesar desse pequenininho atraso, vamos ver se eu já consegui ir. Oi? Olá! Um pequeno atraso, mas estamos aqui, de minutinhos. Né? Tudo bem? Tudo bom, Rosa? Muito obrigado aí. É um prazer estar aqui falando com você, conversarmos, né? Te conhecendo pela primeira vez. É um prazer te conhecer. Prazer é todo meu, vamos ter muita coisa para conversar. Estava aqui fazendo uma breve apresentação, até porque 42 anos não dá para apresentar assim, né, de imediato, né? Então, assim, estava falando da sua história internacional, do seu pioneirismo, né, de levar o teatro para casa das pessoas, aí nos domicílios, e também de ser o primeiro ator a fazer teatro a bordo, né, ali em pleno voo, e está dando uma travadinha, eu espero que a internet deixe a gente falar, né? Mas não vamos deixar que a internet nos prejudique. Você está me ouvindo, Raul? Vamos ver quem já entrou aqui que eu nem vi. Raul? Voltou? Oi, eu tô aqui. Voltou. Tá. Mas está no Wi-Fi, né, Raul? Está no Wi-Fi, né? Tô no Wi-Fi. Tá, não, tudo bem. Não, é porque às vezes eu pergunto, porque o 4G daqui a pouco não roda. Olha, então eu estava falando do seu pioneirismo, que muito me interessa essa questão da atuação em voo, até porque você deu uma declaração dizendo que as pessoas perdiam medo de voar, e eu morro de medo de voar. Então nós vamos chegar lá. Então temos que ter alguns encontros aí para você me explicar essa mágica, essa magia aí do humor e da arte lá em plenas nuvens, para que eu saia desse medo que atrasa aí os nossos sonhos e a nossa vida, né? Tá bom, Raul? Vamos conversar sobre isso. Pode falar, depois eu faço já a primeira pergunta. O riso é das ferramentas mais poderosas da vida, né? Sim. O riso realmente mata o medo. Quando você ri, além de você reforçar o sistema de proteção do corpo, que é o sistema imunológico, você libera endorfinas, que anestesiam dores físicas e emocionais. O que era curioso, eu não sabia na época, estamos falando de 1993, eu fazia uma ponte aérea em Belo Horizonte, depois foi estendida para outras linhas, era pela TABA, uma empresa chamada Transportes Aéreos da Bacia Amazônica. Sim, então, eles
fazer um entretenimento com teatro. E aí a gente criou uma comédia. Estou dizendo que é a minha diretora na época, Irene Ravache, que me dirigia no Teatro a Domicílio, e eu, o Raul, eu era o único ator, e era uma fábula que se passava nas nuvens. Era a história de uma mulher que saía do banheiro do avião, e eu saía do banheiro do avião todo engravatado, tipo executivo, e eu tinha me transformado em um executivo, né? E eu era uma mulher que veria um homem, eu não sabia. Aí eu dentro do avião começo a perceber que eu tô com pelo de homem, peito encolheu, e aí as pessoas vão rindo, e aí eu começo a perguntar para as pessoas, se eu me transformei em homem, você que está aí sentado, você é homem ou você é mulher? Aí eu perguntava, você é homem? Aí o cara lá dizia, sou homem, sou homem, sou homem. Cara, as pessoas riam muito, era muito divertido. O que acontecia é que E depois realmente acontecia isso, Raul? Me interessei fantasticamente pelo tema, até além da arte, de tudo que aqui a gente prestigia, porque realmente eu já perdi alguns trabalhos e eu tenho, assim, muito medo de voar. E eu achei muito interessante porque você disse que isso realmente modificava isso nas pessoas, né? Esse olhar ali, todos se envolviam, né, na peça também, né? eu não sabia que modificava, eu descobri fazendo. As pessoas, quando acabava o voo, elas me diziam, o voo já acabou, está acabando. Perdi o medo de voar, perdi o medo de voar. Aí eu percebi que o riso, quando você ri, quando você tem bom humor, o riso mata o medo. O riso tem uma ligação direta com o teu emocional. Então, a partir daí eu criei um espetáculo, palestra, e era um espetáculo que eu faço até hoje nas casas, que se chama Mário, teu humor está no armário. É um homem que aprende a se alimentar de bom humor, a comer bom humor como você come uma comida. São várias histórias que falam do lado sério do humor, e as pessoas vão percebendo isso aos poucos. E a última história é a história de um homem, que até hoje eu conto essa história, tanto em empresas, em hospitais. Há pouco tempo eu fui aqui no Brasil mesmo, na UERJ, teve um final de um curso chamado Cuidados Paliativos. Tinham profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, e eu fiz um médico egocêntrico, o personagem. Durante a palestra eu contei a fábula do homem que aprende a comer bom humor. Porque quando você realmente se alimenta de humor, você tem mais entusiasmo e o riso mata o medo. Então você, por exemplo, você pode dramatizar coisas. Eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo, o medo vai aumentando. Na hora que você começa a perceber, na hora que você fala que medo vai aumentando, na hora que você aprende a rir do medo, ele que era desse tamanho, pode começar a ficar desse tamanho. Você pode rir das dores, você pode rir dos medos, você pode rir do medo que você tem do desconhecido. E o medo do desconhecido está relacionado com o medo daquilo que você não controla, que no fundo é o medo da morte, que é arquetípico. Na escola não nos ensinam emocionalmente a lidar com o medo do desconhecido, com o medo da morte, porque o medo da morte é igual ao medo da vida, daquilo que você não sabe que vai acontecer daqui a 5 minutos. De repente, dá uma vontade da gente de eu fazer xixi. De repente, quando acabar aqui, eu acho que eu vou comer alguma coisa e não vou comer porque eu vou receber um telefonema. No fundo, a gente não controla nada, né, Raul? Quase nada. Então, essa sensação, Raul, de impotência, e uma vez me disseram isso, né? Porque acaba que eu, por exemplo, eu me sinto às vezes meio controladora, né? Nesse aspecto. E o avião, a mesa de cirurgia, você não controla nada. Então são os meus terrores, porque realmente ali você não manda nada. E como nada na vida você manda, mas você tem a falsa sensação de que você manda e de que você controla. E na verdade você não controla. Eu adoro isso que você fala, que é a falsa sensação que a gente controla. Quando eu conscientizo as pessoas dentro das empresas, eu faço um trabalho de educação emocional, eu mostro que essa falsa sensação de que a gente controla, ela não nos ajuda. É melhor a gente encarar o desconhecido, que é o medo da mudança. As pessoas, a maior parte tem um medo do novo, da mudança. E o novo acontece o tempo todo. O meu cabelo fica mais branco, a minha pele se transforma, querendo ou não. A vida é uma mudança física, e não é só física, ela é emocional o tempo inteiro. Quando você aprende a lidar com isso, você fica mais flexível, você fica mais generoso para lidar com aquilo que é novo, que é desconhecido, até com a diferença da outra pessoa. É um trabalho, o que eu gosto é que é um trabalho profundo, feito com humor.
feito de forma simples. E nós vamos falar dessa integração do humor com as emoções no seu trabalho. Mas antes, eu quero falar um pouco do Raul, diferente de tudo que eu ouvi um pouco, né, ali. Por exemplo, você começou com tenra idade nas artes. Nós sabemos aqui, vou destacar a importância, e vamos falar sobre ela, sobre a magnífica Irene Ravache, né, que você sempre exalta como importante na sua trajetória. Mas aquele menino que começou aos 13 anos e que desenhava personagens das novelas e reinventava uma nova história, eu queria que você falasse sobre isso, de como que a arte surgiu, esse despertar para a arte na sua vida muito cedo. Então, eu queria que você contasse um pouquinho desse lado lúdico, para a gente começar aqui, ainda que sintetizado, de como você percebeu também isso já na infância, né? É uma coisa que eu não sabia que era desse jeito, né? Na verdade, eu pisei no palco, eu tinha 4 anos de idade. Era um trabalho da minha mãe, era o IRB, tem um auditório, que tinha a pecinha de Natal. Eu fiz um anjo, que nessa pecinha de Natal, era do Valmir Ayala, era Sonho do Palhacinho. E aí, um dia antes da estreia, eu caio da cama, eu dormia numa cama colonial lá na minha casa, eu caio da cama e minha cabeça bate na quina. Me levaram correndo para o hospital, tive que levar ponto, e botaram um esparadrapo aqui. E aí, quando a luz batia em cena em mim, diziam assim, quem é aquele anjo com aquela estrela na cabeça? O anjo veio pronto, né? O anjinho já saiu pronto. Muito bom, muito divertido. Mas aí, com 13 anos, na escola Sapereira, a minha colega me incentivou a fazer aulas de teatro, e eu fazia com Dilu Melo, que ela já faleceu há alguns anos, era uma diretora, uma professora, e aí eu fiz aulas com ela, e aí eu fui me apaixonando. E ao mesmo tempo, na minha casa, eu brincava, até antes dos 13, eu recortava, minha mãe chamava de pernilongos, eu desenhava personagens de séries ou até de novelas e fazia eles se interagirem com os outros, e eu inventava outras histórias. Aí é o lado do autor, né, que eu não sabia que já existia. Eu inventava mesmo outras histórias, eu queria que as histórias fossem de outras formas. E eu só fui tendo consciência disso com 14, 15 anos, que eu tinha um lado de autor. A Dilu fez eu escrever uma peça, escrevi uma peça chamada Retrato Revelado. Olha, e aí, a época que se revelava esse retrato ainda, né? Era Raul. Engraçado, eu tinha acho que 15 anos nessa época. E aí, com 16 para 17, entrei no curso do Jaime Barcelos, que é um importante ator, diretor, não é? E fui aluno do Jaime, e era logo no início dos cursos dele, e a gente fazia peças no final. E aí ele escolheu para mim para fazer o monólogo, onde o personagem chama-se Dr. Raul. E era uma semelhança era coincidência. Era um monólogo do Sérgio Jockman, que é um grande autor, um comediógrafo, e a ação se passava que o personagem era um executivo, ficava preso dentro do banheiro. E era uma comédia. E eu fiquei muito triste quando o Jaime me deu a comédia. Eu achava que eu queria um drama, fazer a pessoa chorar, eu queria ser sério. Quando eu entrei em cena e comecei a rir, foi um prazer incrível. Quer dizer, eu descobri fazer humor e comédia mesmo com o Jaime Barcelos. Foi ele que me deu esse chute. A partir daí, quando acabou o curso do Jaime, eu entrei num curso que foi a minha formação de ator mais profunda e séria. Era um curso no Teatro dos Quatro, foi quando o Teatro dos Quatro inaugurou. Era um curso que o Sérgio Brito dava, eu tive aula com o Sérgio Brito, Meira-Dade, Hamilton Vaz Pereira, o Eric Nielsen. Aí eu conheci Glorinha Baitmiller, a grande maga da voz. Imagina, eu tinha 17 anos nessa época. E já fazia esse curso, eu era o mais novo da turma. Eu tinha na minha turma Bia Nunes, Maria Padilha, Guida Viana, e foi engraçado. Foi lindo, foi muito lindo esse curso, isso foi minha formação. Durou 1 ano e meio, tive aula também com Klaus Viana. Você fez também na TV, né, Raul? Eu vi que você fez também uma comédia, né, musical, que foi o Concerto para Lampião Sem Orquestra, acho que era isso. E também fez Manchete, você fez o remake de Antônio Maria, né? Você fez essa participação. Eu queria assim, parece que vai ser
tempo, mas é interessante a gente falar, porque é assim, como a gente sabe as dificuldades da época de 1984, 81, ali, mais ou menos essa época, para a TV, para as novelas, e depois a guinada que você deu, né, já atuando internacionalmente, de inovar levando o teatro para casa. Então eu queria que você falasse da experiência da TV e depois essa ideia inovadora realmente até hoje e que deu muito certo e continua assim uma surpresa boa na vida da gente. Não é desculpa não ir para o teatro agora. O teatro vai até você. E você tem uma fala linda que eu vi em uma das suas apresentações. Você diz, quando a pessoa normalmente não gosta da peça, vai embora. Quando está em casa, né? Enfim, você vai para outros cômodos, mas se os convidados estiverem gostando, você continua. Então, eu achei muito legal isso. Eu queria que você falasse da sua experiência na TV, para a gente dar um destaque para o teatro aí, nas residências, e essa ideia maravilhosa, além do teatro a bordo, que ficou conhecido também, como você já falou, e que despertou aí pessoas para o novo, né? Que é o que você trabalha, na verdade, né? Não, foi muito legal, foi muito bonito, porque na época da TV, né, quando eu fiz TV, eu não sabia administrar minha carreira, né? Eu não tinha ideia, eu era um jovem ator. Eu achava que o caminho como jovem ator no Brasil era fazer novelas, né? Aí eu caí na TV Manchete, eu fui atrás de um trabalho, e foi muito engraçado, que era um trabalho de um homem chamado Geraldo Vietri, que adaptou uma peça de teatro do Abílio Pereira de Almeida, chamada Santa Marta Fabril. E aí ele me contratou, eu fiz uma participação nos primeiros capítulos da Santa Marta, era um personagem cômico também. E aí você fugia do riso e o riso te acompanha, né? Não tem jeito. Acompanha. E aí ele gostou do meu trabalho e me convidou para fazer a novela Antônio Maria, fazendo um personagem que era quase era mudo, ele falava com língua presa. Eu trabalhava na padaria. A novela, o Santa Marta correu bem, a novela não correu bem. Foi o maior fracasso da TV brasileira. Ótimo. E aqui foi muito engraçado. Eu lá conheci mais profundamente o filho do Jaime Barcelos, que era o Daniel Barcelos, que é um grande ator. A gente se uniu, fizemos uma peça de teatro também no Teatro de Bolso do Leblon, naquela época, chamada Iririqui 19. Aí, a partir daí, eu percebi que a peça também não foi tão bem, ela foi bem de crítica, mas não foi bem de público, não foi complicado. A partir daí, isso não era 1986, eu resolvi, meu pai deu força para estudar na Europa. A gente é italiano, né? Meu pai é italiano, eu tenho dupla cidadania, e eu fui para Roma para estudar na história. O objetivo era estudar na escola do Vittorio Gassman, naquela época. Ele era vivo, tinha uma escola, e todos os anos a prova era em dezembro. Eu cheguei na Europa em outubro para me preparar e tal, mas nesse ano aconteceu alguma coisa que ele não pôde fazer prova para dezembro, passou para agosto. Eu fiquei uns meses na Europa, fiz vários cursos de teatro de pesquisa, e comecei a perceber que eu gostava dessa coisa do teatro feito fora do local. Eu me lembro que fui ver uma peça do Eugênio Barba, que é um pesquisador de teatro italiano, e era numa cidade de Bérgamo, que é linda, é uma aldeia. É Bérgamo Alta, é Bérgamo Baixa. Era no Bérgamo Alto. E aí a gente sentava, todo mundo entrava, sentava tinham duas entradas, a gente sentava para ver o espetáculo. Quando o espetáculo começava, o outro lado da cortina abria, você dava de cara com o outro lado da plateia que você não sabia que tinha. E era assim, era incrível. E a peça era feita no meio das duas plateias. E era dentro de uma igreja. Eu fiquei fascinado com fazer o teatro dentro de uma igreja, não dentro de um teatro. Aí começa o gen primeiro de eu fazer teatro a domicílio, a fazer teatro fora dos locais. Eu volto ao Brasil para ficar um tempo aqui, para esperar a prova da escola do Vittorio Gassman. Queria um grupo de teatro. E acabei ficando no Brasil, não voltei mais para a Itália nesse período. Sim. A coisa foi crescendo até que surgiu de eu fazer o teatro a domicílio, mas surgiu por acaso. Como? Veio em 1990, eu estava preparando para fazer um monólogo de novo. Eu achava que eu tinha que voltar a fazer um monólogo, eu queria ser diretor de teatro, meu objetivo era ser diretor. E eu achava que para dirigir melhor os atores, eu tinha que voltar a ser ator, na base.
Eu dirigia muito bem. Meus alunos até hoje têm alunos formados que eles amam. Tudo que eles queriam que eu voltasse a dirigi-los. E, enfim, de qualquer forma, fiz a... Como se diz? Queria fazer uma peça, um monólogo, entrou o Plano Collor, patrocínios acabaram para até meus amigos da TV Globo. Os atores ficaram sempre no palco, como você bem definiu, né? Foi uma época... Foi horrível. Ah, é? Ficou sem palco? Eu vou fazer nem que seja na casa das pessoas. Falei com a minha diretora de voz e disse, junta 20 pessoas, 20 amigos teus que eu não conheço. Quero ver se isso dá certo. Era um monólogo, se passava no consultório de um terapeuta. Meu corpo mudava 4 vezes. Você não sabia quem eu era, o corpo e a voz mudavam. No final, eu conversava com as pessoas. Deu certo. Foi numa casa, num apartamento, sala e 2 quartos, no Flamengo, fazendo a sala. A peça, como se passa no consultório de um terapeuta, eu faço sentado, olhando no olho das pessoas. Acaba a peça, uma mulher diz, semana que vem eu queria juntar os amigos na minha casa, você vai? Vou. Fui nessa casa. Alguém disse, tem um aniversário para fazer para minha tia, você iria? Vou. Começou boca a boca, comecei a fazer. Juntei um dinheiro, um bom dinheiro naquela época, e aí deu para estrear a peça, Humores de Amor, né? Era essa a peça, em São Paulo, no Espaço Off de São Paulo. Aí eu fui procurar o Maxi Luiz, na época ele tinha uma coluna no JB. E ele perguntou, como é que você juntou dinheiro para fazer a peça para ir para lá? Ninguém está conseguindo fazer peça nenhuma. Eu consegui. Como? Eu fiz teatro na casa das pessoas. Como teatro nas casas? Sim, eu faço teatro na casa das pessoas. Você faz o teatro a domicílio, é isso? Faço teatro a domicílio. Aí ele botou uma nota dizendo que eu fazia teatro a domicílio. Revistas começaram a me procurar por causa dessa nota. Isto é... E o boca a boca, que é o que funciona até hoje, todo mundo que faz teatro sabe disso, é maravilhoso. E essa coisa de você também estar pronto, movimento, né? Olha, eu vou ler um pouquinho quem está aqui nos prestigiando, para também poder ter essa integração, que é super importante. Temos aqui o nosso querido João Procópio Neto, que fez a nossa conexão, grata sempre, mano, lindo. Aqui colocando sempre, levando notícias culturais, aqui da melhor qualidade, obrigada sempre. Querido Henrique Sattler também, do nosso querido Sated, maravilhoso, uma honra tê-lo aqui comigo. Ali o pessoal que movimenta a arte, né, Raul? Temos aqui também o Renan Monteiro, querido ator, que já esteve aqui comigo, Graziela de Laurentiis, também atriz, aqui prestigiando, Jorge Marques aqui, boa noite, querido Raul, Daniele Barros, de Portugal, está em Portugal também. Jorge é de Portugal, é 00:30 em Portugal, ele entrou para me assistir. Filha, que honra! Que honra! Olha lá, passando oceanos e horários para nos assistir. Maravilha, obrigada. George Robert também, meu querido jornalista internacional de Nova York aqui conosco. A Anabelle aqui também mandando um beijo, disse que a novela foi maravilhosa, que não foi nada disso que você falou, que ela adorou a novela. E quem mais aqui? Graciele está aqui também comigo. A Little Bunny, que faz pulseiras, minha querida, aqui da filha Marjorie, um beijo. Está aqui também prestigiando. Vilma Cabral, o meu querido ator Alex Eira também está aqui comigo. Deixa eu ver se eu esqueci de alguém aqui. Olha, mais. Gomes. Oi, Raul. A Denise Weinberg entrou, uma grande atriz do Brasil, para M, super premiada com prêmios Mulher. Nossa, Denise, muito obrigado. Seja bem-vinda, Sheila Justine também aqui oficial, um beijo, minha querida. Denise, acompanha a gente aqui, né? Obrigado por estar aqui conosco, parabéns pelo trabalho, nós temos muitos talentos e você aí representando a gente, um deles, a gente tem que prestigiar todos que movimentam a nossa arte, né? E Raul, eu queria que você falasse, falando para atores, você também é professor, né? Foi professor na UFRJ, também no Instituto Santa Isabel, e também da minha querida Rosane Goffman, que esteve aqui comigo. Então, assim, e você tem esse lado, que eu sempre falo aqui do conteúdo, o João sabe disso, João Procópio manda
querido, que a gente fala do conteúdo, e você tem uma visão perfeita. Para eu dirigir bem, não que você precisasse, você tinha que ser um grande ator na sua cabeça, e eu acho que está super certo. Apesar que tem grandes diretores, você vai dizer, mas não atua, mas tem um entendimento. E o estudo comportamental, nós sabemos, desde lá de Stanislavski, com a escola psicológica, o quanto isso é importante para artes cênicas, o quanto isso é importante para desenvolver a arte e a interpretação. Eu queria que você falasse, né? Você usa o humor e a emoção para mudar a vida das pessoas. Não só no teatro, você leva o teatro para casa, mas você também usa nas empresas, na área de saúde, mudando a concepção de vida, para que elas aceitem as mudanças de forma mais fácil. A pergunta é, primeiro, essa questão comportamental para a arte, para quem quer ser ator, tá? E a segunda pergunta é como você consegue chegar nas emoções das pessoas, esse lado sensível, para mostrar esse olhar diferenciado. Queria que você falasse dessas duas coisas. Ok. Sobre a questão comportamental, está ligado à administração do teu emocional. Eu via atores talentosíssimos quando eu estudava teatro, e isso quando eu trabalhava com os colegas, eu via pessoas muito desequilibradas emocionalmente. E aí eu comecei a entender que esse desequilíbrio emocional vem porque na escola a gente não teve aula de inteligência emocional, a gente não teve aula de como lidar com as nossas emoções. E na época eu não sabia da inteligência emocional. Na época o que eu quis fazer é terapia. Eu quis olhar para dentro, para me fortalecer emocionalmente, para poder administrar minha vaidade, para poder administrar os sentimentos mais bons e menos bons. Eu queria olhar para dentro de mim, para eu não ter que dar, para eu não criar problema para as pessoas e ter uma vida mais equilibrada. Eu faço terapia há muitos e muitos anos. Eu comecei fazendo tanto terapias não convencionais, como até terapias de vidas passadas, durante 3 anos, alguém que me educou nesse sentido. Depois eu fiz terapia com um psiquiatra, com um tratamento não convencional, totalmente moderno, em que ele me ensinou a rir das dores. Ele usava o humor como um elemento sábio, vamos dizer assim, como uma ferramenta para você administrar o seu emocional. E eu achava isso bárbaro, porque eu aprendi com a Miradade, quando tinha 17 anos, que interpretar uma brincadeira, e que é uma brincadeira séria. Eu não sou o ator que eu tenho essa coisa psicológica de me transformar num personagem e demorar a sair do personagem. Não, eu não... Há 2 escolas de interpretação. Ou você quer virar o personagem, ou você mostra o personagem. Quando você mostra o personagem, a técnica que você trabalha é o to play, é brincar. Eu brinco de fazer personagens. Eu não viro ninguém. Eu não saio, vamos dizer assim, eu não saio da minha peça levando o personagem para casa como algumas pessoas fazem e dizem. Se as pessoas fazem, dizem e dá certo para elas, maravilha. Você não tem que seguir uma cartilha só. Mas eu sou ator palhaço, eu brinco. E eu posso estar fazendo como eu faço o sogro do anão, que tem um encontro com a filha dele, porque ele não quer que a filha namore um anão, e quando ele reencontra ela no final, várias e várias vezes, tipo 90% das vezes, quando eu vou falar com a minha filha, as lágrimas descem. As lágrimas que descem é do sogro do anão, é do pai dela. Mas eu sei que as lágrimas saem do Raul. Mas eu me divirto porque as pessoas acabaram de rir com a piada e estão assustadas. Como é que esse ator que faz você rir, ao mesmo tempo me faz chorar? Eu olho para a plateia, tem muita gente com os olhos cheios d'água também chorando com o encontro de um pai e uma filha. Isso me diverte. A Liv Ullmann, grande atriz norueguesa, quando você lê os livros dela, ela diz que os melhores espetáculos que ela fazia era quando ela tinha plena consciência de onde estava a luz, como é que a pessoa da quinta fila estava respirando, como é que o ator estava te olhando nos olhos. Eu não sou o ator que eu viro Felipe. Eu mostro Felipe sabendo que eu sou Raul, aqui está o Raul, brincando de ser Felipe. Eu brinco. Eu não levo isso, não é sério para mim, é uma brincadeira. Envolve esse lado lúdico mesmo, que a gente utiliza muito até no teatro infantil, por isso que as crianças são plateia, assim, a plateia mais inocente, verdadeira e autêntica, justamente por esse lado de brincadeira, né? De não ter o senso ali ridículo te freando, vamos dizer, né?
Os atores, até na Itália, né, Gasman, o Marcello Mastroianni, eles brincavam, eles falavam sobre isso. Os atores europeus brincam muito. É diferente da escola do Actor Studio, nada contra a escola produz coisas boas, obviamente atores fantásticos, mas o próprio Mastroianni, ele dizia, eu não sou como os atores do Actor Studio, que eu tenho que me transformar, ou é um sofrimento, para mim é uma diversão, eu estou aqui filmando, é uma delícia estar com essas pessoas, eu como, rio, brinco, na hora H faço aquilo e me pagam para eu me divertir. Eu adoro isso. Eu acho que com 80 anos eu vou estar sendo pago para me divertir brincando de fazer personagens. Agora, essa trazer essa brincadeira... criança à tona, né? Essa criança que permanece aí dentro de todos nós e deve permanecer, né? Agora, essa brincadeira para mim é responsável. Como assim? Eu sou autor dos meus textos. Eu tenho muito cuidado naquilo que eu falo para as pessoas, seja numa casa ou numa empresa. Eu não sou o tipo da pessoa que eu acho que, por exemplo, depois de tantos anos de carreira, eu não tenho o menor interesse mais de ver coisas que eu vá sair da minha casa e ver, e saio do teatro ou do cinema achando que a vida é uma porcaria. Eu posso até respeitar o trabalho dessas pessoas, e respeito, Sim. mas eu não vou mais. Eu acho que a gente já vive num momento no planeta que é importante todos nós termos esperança que a vida pode ser melhor. De que o mundo poderá ser melhor a partir do momento que você olha para você mesmo. A partir do momento que você aprende a gostar de você mesmo. Eu não tenho o menor problema em dizer para você, nesse momento que você está olhando para mim, que o momento mais importante da sua vida, mais bonito de todos, é esse momento que você está me olhando agora. Porque é o presente. Aquilo que foi bom na semana passada já acabou. E o que vai vir não vai ser bom? Não sei se vai vir, não sei se eu vou chegar até lá. Ah, não é importante ter projetos no futuro? É. Só que no presente você pode mudar a maneira de chegar à meta do futuro, como você pode mudar a própria meta. É claro que é importante ter projetos no futuro, mas o mais importante é aprender a viver o presente, aprender a lidar com a tua força interna. No fundo, todos os meus textos, as pessoas só notam isso no final, eles falam de amor o tempo todo. Eu sou um homem que fala de amor o tempo todo, de amor com humor. São histórias como, por exemplo, um engenheiro que vira faxineiro e tem que lidar com os desafios das casas que ele faz o trabalho para senhoras maduras, e cada problema que ele encontra, ele não vê o problema, ele vê a solução. Ele transforma isso. Qualquer pessoa entende. Eu acho. E ele só transforma a vida dele porque ele escuta as pessoas. A arte da nossa vida é em escutar. E ser ator, eu aprendi desde garoto, aprendi até com um professor que era fantástico, que foi o Luiz de Lima. Ele dava exercícios de a gente olhar nos olhos um do outro, que realmente o seu trabalho, meu trabalho de ator nasce nos teus olhos. Eu tenho que olhar os teus olhos, eu tenho que escutar, inclusive, o teu silêncio. O teatro, eu sou grato ao teatro, porque o teatro me ensinou tudo. O teatro que me abriu para a terapia, o teatro que me abriu, posso dizer hoje em dia, agora, nesse momento, tranquilamente, o teatro me abriu para o amor. E não é uma profissão de vaidade, é uma profissão de troca. Quem faz isso achando que é uma profissão de vaidade ainda não entendeu o que é profissão. Essa profissão é de troca, ela troca, mesmo se eu estiver fazendo um monólogo, eu tenho uma troca com a minha plateia, porque eu olho no olho de cada pessoa. E a importância dessa viagem interna, é importante você falar isso, e a importância realmente de mostrar essa situação, de você conhecer a si mesmo, para que você possa viver, dar alma àquela personagem que você bem colocou. Eu queria que você falasse sobre essa situação do que você passa para as empresas, das mudanças, das dificuldades que todos nós temos também em relação às mudanças, né? E isso acho que é para todos, né? Todos os níveis, todas as áreas. E você que trabalhou já em vários segmentos, como empresas multinacionais, grandes assim, empresas renomadas, trabalhando com o pessoal, você vê a mudança do humor, da arte na vida daquelas pessoas. Então, assim, foi daí que veio, você vai falar das palestras, né? E como você coloca isso também no teu trabalho. Por exemplo, quando estávamos em isolamento, você transformou isso novamente em uma inovação, que todos nós tivemos que nos reinventarmos, mas você aproveitou isso e continuou em palestra e teatro online, virtual, usando ainda o humor num momento tão difícil para salvar a vida das pessoas. Então, assim, nas palestras presenciais, nessas palestras online,
como foi essa troca que você bem falou agora, essa troca com o público, que mesmo virtual como estamos aqui, existe uma troca de energia, uma energia positiva que movimenta a vida dessas pessoas e salva a vida dessas pessoas, de todos nós, né? A gente só está conversando hoje, você e eu, aqui, agora, porque existia uma coisa chamada pandemia. A pandemia fez as lives nascerem, fez as lives crescerem, e o que é bom desse resultado ocasionado pela pandemia ficou. Então, isso que a gente está fazendo hoje nasceu durante a época da pandemia, já existia, mas de uma maneira muito 10, 100 vezes mais Não forte era durante a valorizada, se você não pandemia. tivesse presente, Olha, né? Não era valorizada. Paula Cristina Diniz, ela está aqui agora, tem que falar dela, porque ela era a pessoa responsável pela cultura na Embaixada do Brasil em Lisboa, onde eles me contrataram diversas vezes para fazer espetáculos Que maravilha. para os brasileiros em Lisboa. A Paula é uma mulher maravilhosa, está no momento no Equador, onde ela faz esse trabalho também. Ela trabalha em embaixadas e virou minha amiga pessoal. A gente se conhece, ela viu o meu primeiro espetáculo feito em Portugal, quando eu fiz uma apresentação em junho de 1999, na Embaixada do Brasil em Lisboa, por causa de um ministro chamado Sarkis Carmirian, que era o secretário, era o ministro, e era quem cuidava da cultura, e a Paula trabalhava com ele. E foi lindo fazer isso em Portugal. Foi a primeira vez que eu fiz, e o Sarkis, e como a Paula, chamaram muitos portugueses, a maioria dos funcionários da embaixada são portugueses. E foi incrível fazer essas histórias que eu chamo de arquetípicas, porque a gente disse, você vai fazer um humor carioca na Europa. Não, é uma história de um pai que se assusta com uma filha que namora um anão. Na Espanha também a reação é a mesma, na França, na Itália, enfim, é isso. Aí a Paula está aqui, é impossível não falar da Paula. Ela fala que um luxo ter você na minha vida, sem você eu não teria sobrevivido na pandemia. Aqui sempre. Paula, uma honra, muito obrigada por estar aqui prestigiando esse meu convidado importantíssimo, lindo, que movimenta a arte e que nós aqui nos orgulhamos muito. Muito obrigada pela sua presença e por prestigiar também, nos dar essa oportunidade, né, parar o que está fazendo para assistir aqui o meu querido amigo em comum agora, Raul de Ouro Fino. Obrigado. Raul, eu queria que você falasse como a Irene Ravache entrou também na sua vida, contasse resumidamente aí esse encontro e quão importante ela foi nessa trajetória. Eu já ouvi falas dela sobre o seu trabalho e eu queria que você mencionasse isso, como foi esse divisor de águas na sua vida que você mesmo faz questão de mencionar. Irene, para mim, é minha pós-graduação em teatro. A Irene foi o seguinte, eu tinha feito Humores de Amor em 1990. Durante 2 anos eu fiquei fazendo. Eu queria continuar com o teatro a domicílio, eu queria ser dirigido por alguém. E eu percebia que quando eu comecei com o teatro a domicílio, eu achei que eu fazia só 3 meses ou 4. Não, eu fiquei fazendo porque as pessoas gostavam mais, eu me redescobri como ator. E aí nesse momento eu não estava a fim de dirigir ninguém, parei de dar aula de teatro. Eu só dei aula nesse período na escola de teatro da Rosane Goffman, era um curso de livros que eu dei lá, foi muito legal. Mas eu parei de dar aula, o último curso que eu dei foi em 91. E aí, em 92, uma atriz, uma colega minha ia me dirigir, ela teve um problema por causa de agenda de trabalho, disse, Raul, não vou conseguir te dirigir. Aí um dia eu chego em casa, ligo a televisão, eu tinha visto a Irene em São Paulo numa relação tão delicada. Inclusive o produtor dela, o Artelino, tinha me apresentado a ela em São Paulo, isso em 1990, quando eu fiz Humores de Amor lá. A gente falou rapidinho e tal, foi legal e tudo bem. Aí a Relação Delicada estreou em 92 no Clara Nunes. Aí eu fiz uma entrevista da Irene com o Sargentelli na TV. Ele fazia a voz do trovão, foi muito divertido aquilo. E aí, quando eu liguei para ver o que eu tinha deixado para gravar, que eu tinha que trabalhar, eu peguei a última pergunta da Irene. Quando o Sargentelli pergunta para ela assim, Irene, você é feliz? E com aquela voz, você é feliz? Aí ela olha para a câmera e diz assim, para responder essa pergunta, eu tenho que dizer uma coisa. Eu tenho que dizer que eu acredito em Deus. Então eu acho que quando a minha vida acabar, quando eu morrer, Deus vai me pegar na mão dele, vigorosa, mas muito feminina, porque Deus também é feminino, e vai me perguntar, Irene, o que você fez com a vida que eu te dei? Quando eu escutei isso, eu
essa mulher é minha cara, eu penso assim, eu vou procurar ela e vou perguntar se ela quer me dirigir. Aí liguei para um amigo meu, grande amigo meu, e disse assim, Jaime, estou pensando em procurar Irene Havas para me dirigir. Estou pensando em ir lá no camarim dela e falar com ela, você acha que eu sou maluco e fazer isso? Não, você é maluco, você pode sim. Aí eu peguei todo o meu portfólio bonitinho, vi a peça, bati no camarim dela e disse assim, Irene, boa noite. Eu sou Raul de Ouro Fino, eu faço teatro a domicílio. Ah, tá, já ouvi falar de você, já li várias coisas a seu respeito. Já tinha saído inúmeras coisas. Então, eu faço teatro a domicílio e eu achei que você poderia me dirigir. Eu tenho aqui meu texto e tenho aqui todas as reportagens. Tá, deixa comigo e tal. 2 dias depois, liga lá para minha casa, o Raul está, era telefone fixo. Sim, sim, quem quer falar é Irene. Irene Havas. Raul, eu li o texto, achei esse texto estranho, porque não é parecido com as coisas que eu faço. O texto era muito picante na época. Você tem alguma apresentação que eu possa ver você? Porque você fala essas coisas na casa das pessoas? Falo. Que as pessoas gostam? Gostam. Pode, eu vou fazer uma apresentação daqui a 2 dias. É uma amiga minha que está organizando. Então, tudo bem. Aí eu liguei para minha amiga e disse assim, olha, a gente vai fazer a peça, já queria fazer a peça meia-noite, que era o feriado do dia do trabalho, olha só que loucura. Era a virada 30 de abril para 1º de maio. E aí eu disse, a Irene Havas, ela vai assistir, mas por favor não conte para nenhum dos seus convidados que vai a Irene Havas, senão vai virar, as pessoas vão viajar nessa. Deixa acontecer, ela chegar, ela vai com uma pessoa e tal. Que era o Roberto Arduin que fazia a peça com ela. Bem, deu 11h30, Irene chega sozinha, Roberto não pôde ir, disse, nossa, sozinha. Na casa, ela viu, ficou encantada, apaixonada pelo que ela viu. E aí, quando acabou tudo, eu a levei para casa e perguntei, então, e o texto? Não tem nenhum problema, porque não é você que está dizendo, são seus personagens. Vamos ver se a gente é da mesma enfermaria. Vamos trabalhar para ver se a gente se conhece, se eu gosto do teu jeito, se você gosta do meu jeito e tal. Bem, eu não estava vendo uma atriz desde o primeiro dia, eu estava vendo a Irene, pessoa. Ela, nesse dia do ensaio, ela me contou coisas dos filhos, ela me contou da vida dela, eu contei da minha vida, e a gente ia, trabalhava, e a gente ria demais, demais. E a gente era da mesma enfermaria. E aí a coisa aconteceu, e ter uma veterana te trabalhando meticulosamente foi incrível. Eu aprendi horrores. A gente trabalhou em vários processos. Ela fez comigo o Beijo de Humor, e depois ela assinou comigo. Depois disso, a gente fez textos da Clarice Lispector. Eu amo Clarice, leio Clarice desde garoto. E eu gosto do lado de humor da Clarice Lispector, quase ninguém conhece. Aí a gente criou um texto, uma das vantagens de ser bobo, com textos da Clarice. Depois a gente fez a gente fez o teatro a bordo no avião, porque nos convidaram, na época, o João Pontes e a Estela, a Stefani, eles faziam a nossa divulgação. Aliás, foi o primeiro trabalho deles, foi comigo, com a Irene, e eles hoje são os grandes mestres da divulgação no Rio, no Brasil. Maravilhosa, sim. Eu disse assim, olha, tem uma companhia aérea querendo dar a ideia de fazer teatro a domicílio no avião. Aí eu conversei com a Irene e ela disse assim, você não vai levar uma cadeira, um cabideiro para o avião, né? Aí a gente criou uma coisa com linguagem de avião. Ela teve um sonho em que ela criou o argumento que eu saía do banheiro do avião transformado num homem, e eu criei o texto, e a gente fez, e estreamos, e saiu no Time Magazine, porque foi a primeira vez no mundo que um homem fez teatro num avião. Saiu no Fantástico, foi uma loucura. As pessoas iam para o aeroporto comprar bilhete aéreo para ver a perna apenas. Elas compravam a ida e compravam a volta. Eu fazia na ida e fazia na volta. Era incrível, foi das épocas mais bonitas da minha vida. E, paralelamente a isso, eu fazendo teatro, eu olhava para as nuvens e dizia, gente, eu estou perto de Deus. Que coisa doida! É muito lindo. Estou nas nuvens, literalmente. Eu que adorava, eu era garoto e via a série Perdidos no Espaço, que eu achava lindo ter aquela nave nos céus. Eu estava vivendo o meu perdido no espaço.
É muito divertido tudo isso. Não, e Raul, eu queria que você falasse justamente, né, disso, dessa experiência e de voar, as pessoas comprarem as passagens ali para assistir, e você traduz exatamente o pensamento, eu quero destacar isso, na prática, o que você, da sua teoria, nos seus estudos, nas suas pesquisas, nas suas aulas. Que é justamente isso, você vê a solução e não o problema. Eu sempre falo isso e fico muito feliz de saber que o caminho é esse mesmo. Por quê? Porque as pessoas tendem a achar problemas em várias situações. Então, se você fosse ver ali, é o que você falou, primeiro foi fazer teatro em domicílio justamente para poder, de repente, angariar um dinheiro ali, uma situação onde o pessoal estava sem palco. E depois transformou isso nos melhores anos da sua vida, com essa inovação, até também do teatro a bordo, e que te trouxe isso, a solução de uma situação inovadora, um movimento completamente contrário à mesmice cotidiana que a gente tanto tenta derrubar, de não ficar parado nessa zona de conforto, que na verdade é uma zona total de desconforto, só que ninguém sabe. Né? Então, assim, e eu acho interessante que você, desde criança, escrevendo os personagens ali, você hoje consegue. Eu vi isso, vou dar um destaque aqui para o homem do Facebook, né, fazendo aí essa questão do virtual, do que você fez aí, sempre se reinventando com o passar dos anos. Eu acho isso também super interessante. Você pegou a internet e adaptou aí nesse seu teatro inovador. Então, você escreve, e vamos falar também de um livro que aí o interesse até da apresentadora, que eu achei máximo, você escreve, você atua, você dirige, você em todo o espetáculo, nessa linha de produção, que a gente sempre fala que todos têm que saber tudo um pouquinho ali do espetáculo. E você hoje atingiu isso, esses anos todos, você desenvolveu essa situação de escrever, atuar, dirigir e conseguir fazer isso aí com um nível de excelência. Como é isso? O ator, ali o Raul, dentro desse espetáculo feito por você, feito pelo próprio Raul. Se eu não tivesse, por isso que eu digo a Irene é um divisor de águas. Se eu não tivesse tido a Irene na minha vida, eu não teria sabido coisas técnicas minhas que eu não sabia que eu tinha. Primeiro que ela me disse, quando ela me viu naquela noite, ela disse assim, você é bom ator de comédia, mas você não sabe o que é, o como você é. Depois, ela me dirigindo, ela dizia assim, às vezes eu estava ensaiando com ela e eu parava. Ela dizia assim, por que você parou? Porque eu sei que isso aqui está errado. Eu podia fazer assim. E ela disse, como é que você sabe que está errado? Eu podia fazer assim, ir para lá e vir para cá. Ela ficava fascinada. Ela dizia assim, você se vê de dentro. Você se vê fazendo. Eu me vejo fazendo. Ela dizia que isso era inteligência de ator. Nem todo mundo tem. E a gente pode, sem a menor vaidade de eu dizer isso. E eu acho que isso eu ganhei quando eu dei aulas de teatro. E porque quem dava aula de teatro era um ator. Eu só fui dar aula de teatro porque eu percebia, mesmo com os grandes diretores de teatro com quem eu fiz aulas, e quando eu fui dirigido, que tinham pessoas do meu lado talentosas, mas que eles não sabiam mexer nessa sensibilidade. Eu comecei a dar aula de teatro com 18 anos. E eu sei mexer na sensibilidade de ator. Eu sou um ator, eu sou um diretor meticuloso para trabalhar ator. Eu adoro trabalhar atores. Essa minha volta ao Brasil, eu adoraria escrever textos para atores e dirigir atores. Uma coisa que eu ainda quero fazer. Essa minha volta ao Brasil, estou com vontade de fazer coisas que eu ainda não fiz. E então estou com uma sede enorme de aprender, de fazer coisas. Quando o teatro veio na internet, a pandemia começou a acontecer, comecei a ficar com pouquíssimo trabalho, e eu vi que as pessoas estavam muito tristes, eu estava em Portugal nesse momento. Aí eu disse assim, eu vou fazer teatro a domicílio online, eu vou contar as minhas histórias, e eu vou dar isso de graça para as pessoas, a gente tem que ajudar as pessoas. Aí eu comecei a fazer. Aí uma pessoa me viu e perguntou, você não faz isso para minha empresa, não? Aí de novo. Aí eu podia contar a história e fazer a palestra para a empresa, e eu, por ser ator, aprendi a lidar com a câmera e tal, e faço, e é lindo. Passei a fazer lives para dar força para as pessoas. Não cobrava nada por isso, eu fazia para dar força mesmo. Era muito... E eu sabia o que estava acontecendo na pandemia. O arquétipo da morte entrou na casa de todos. A gente ligava a televisão, via valas, onde os corpos eram jogados, seja no Brasil, na Europa. A Itália foi um terror.
Foi uma época muito complicada e que eu tinha que fazer as pessoas ficarem mais alegres, mas sem elas terem culpa de ficarem mais alegres, que o vizinho poderia morrer. Naquele momento. E a Sim. gente conversava sobre isso, porque eu dizia, se você aprende a rir da dor, aprende a rir desse momento, você vai ficar mais forte com você, para você dar força para tua tia, para o teu primo, para o teu vizinho, para o teu amigo. É a hora da... Rir é das coisas mais sérias que há. E a cultura ocidental ainda valoriza muito, nada contra os dramas escritos, eu adoro Eugênio O'Neill, adoraria fazer um O'Neill, nada contra, eu amo os textos dramáticos. O que eu não amo é as sociedades sublinharem o valor do drama como se a gente tivesse que sofrer para aprender alguma coisa. Não, a gente não Eu tem... escolhesse isso, né, Raul? Como se Hã? ser... eu falo isso para mulheres que eu acompanho, como ser guerreira fosse algo assim, você é guerreira, mas ela não escolheu ser guerreira, né? A gente não precisa ser guerreira para ser valorizada. Você tem que... As pessoas, se cada um cumprisse as suas responsabilidades, não teria por que ser guerreira e adquirir a responsabilidade do outro. Falando especificamente no caso de mulheres, né? Da violência e às vezes o que se sofre em relação ao abandono dos pais, em relação às crianças, etc. Então, eu penso que realmente esses tratamentos pejorativos, de certa forma, né, que vem travestido aí de coisas boas, mas que no fundo é o que você acabou de dizer sabiamente. Eu vou ler aqui para você algumas. A Alessandra César já tinha dito que foi uma pena que você parou de dar aulas, que era o melhor professor de teatro, e agora ela escreveu: Obrigado. Raul é muita sensibilidade e olho no olho. Os exercícios de sons, espaço, corpo nos desnuda, cria, entrega, entrosamento. Raul nos ensina com simplicidade a emoção. Aqui também vou dar o destaque a Ana K. Real. Raul é um amigo maravilhoso, você é um espetáculo. A Graciela aqui dizendo que gosta muito de nós. E vou deixar você falar sobre elas. E aqui agradecendo também a Preta Rê, nossa querida atriz, que aniversaria hoje. Então, mando aqui um beijo, mais um beijo para ela, de feliz aniversário. Por favor, claro, fale aí das Anas, né? Da Ana e da Alessandra, que te mandaram essas mensagens lindas aí. A Alessandra foi minha aluna quando eu dei aula no Meyer. Foi a primeira vez que eu dei aula no Meyer e única. E eu dei aula para adolescentes de 14, 15, 16 anos. Ela era uma menininha. E foi incrível, porque a reação que eles tinham, né, os alunos, era parecida com quem tinha 20, 30. A sociedade, né, o social não nos ensina a escutar. Não nos ensina, a gente fala muito, escuta muito pouco. A civilização ocidental valoriza isso. Sim. E valoriza o drama como única maneira o sofrimento como única maneira de aprender. O sofrimento você pode sofrer e aprender se você pensar sobre o sofrimento. Mas há pessoas que sofrem e não pensam nada e não aprendem nada. Isso é a grande maioria, inclusive, porque você disse uma coisa que é ótima, ninguém aprendeu nas universidades, e isso agora, claro, com uma outra ênfase, vindo de você e de outros profissionais, inteligência emocional. Então, não se aprende a lidar com isso. E você bem colocou as emoções aí de atores fantásticos e que eles não sabiam utilizar essas emoções na medida, de repente, certa, ou às vezes até tinha surtos, porque quando você tem e não controla, acaba tendo realmente esses surtos, né? E eu queria saber de onde veio agora o nome Amor, Risos e Guaraná. Porque eu fiquei fascinada e queria entender de onde você... Eu sei que você faz trocadilhos, inclusive a próxima pergunta será sobre o nome do livro, que eu tive um entendimento e quero falar, porque eu quero o livro, mas eu tive um entendimento e vou te perguntar se foi esse mesmo. Mas o nome da peça, eu queria que você falasse de onde você concatenou essas ideias para esse nome fantástico aí de 30 anos já. Não, o Riso, Amor e Guaraná eu criei no Brasil, nessa minha estada no Brasil. Eu peguei as minhas histórias que eu faço e eu fiz peças, apresentações no Estação Net Botafogo, na sala 2. Sim. E eu fiz isso, o Cavi cedeu a sala, a gente conversou e eu fiz as apresentações lá. E eu fiz personagens que eu nunca tinha feito no Brasil. E eu achei que as peças têm a ver, meu trabalho tem a ver com risos, com amor, e eu queria um título que fosse diferente de tudo, mas fosse uma coisa ao mesmo tempo comercial e atrativa para as pessoas. Sim. Aí
eu sou autor, né? Aí vou botar risos, amor e Guaraná. Aí eu pesquisei com alguns amigos até de teatro daqui. Disse, o que você acha do título? Eu adorei, é bacana, é inusitado. Por que Guaraná? Imagina, eu faço a história do sogro do anão há anos, né? Que aí tem um momento que ele vai conversar com o anão, porque ele descobre que a filha dele está grávida do anão. Ele ficou com ódio do anão, ele não quer ter um neto anão. E aí vem o preconceito dele, ele chega até a pensar na possibilidade da filha fazer um aborto, para ele, na vaidade dele, de pai, não ter o risco de ter um neto anão. Quer dizer, um lado monstruoso que é contado numa peça com, aspas, humor, mas esse homem é assim. Ele não sabe amar, que aliás é uma coisa que depois eu estou em palestras, e dei até quando eu falei nos cuidados paliativos agora, existe uma diferença entre você amar e saber amar. Amar e aprender a amar. Eu já falo já sobre isso. E aí eu disse assim, vou botar Guaraná porque vai ter um momento que ele vai conversar com o anão, que ele pede para a filha, eu quero conversar com ele. Marcamos no hotel a conversa. Aí chego no hotel, ele já estava ali me esperando. Atrevido esse homem. Eu me aproximo da mesa, ele quer se levantar. Não, fique sentado, fique sentado. O garçom se aproxima. Pergunta o que a gente quer. Ok, um café. Você, Guaraná. Não, mas não é o Guaraná refrigerante. Guaraná da Amazônia. O senhor conhece o Guaraná da Amazônia? Não, não conheço. Só a Amazônia. Guaraná, não. Ele está puto com o anão. E as pessoas riem disso. É uma bobagem, uma brincadeira o Guaraná. E ele pensa depois assim... essa leveza também, né? Da questão de casa. Combina o Guaraná, que a gente fala da pipoca com Guaraná, para cinema, para assistir filme, e nada como ver um teatro em casa. Né? Eu fiz o História e Guaraná que eu estou fazendo. E aí, como eu tenho uma galeria de personagens, se alguém me contratar para fazer teatro a domicílio, elas podem escolher os personagens que querem a domicílio. E o domicílio é feito, por exemplo, quando eu fiz esse agora para é o teatro a domicílio, é o meu lado de ator palestrante que eu fiz nos cuidados para a finalização do curso de cuidados paliativos na UERJ, coordenado pelo Dr. André Augusta. E eu fiz o médico egocêntrico. E logo depois eu dei a palestra. E falamos sobre amor, falamos sobre servir. São pessoas que cuidam dos cuidados paliativos para pessoas que têm demência, para idosos. E foi das apresentações, foi tão bonito eles poderem rir, e podermos falar de afeto, de amor, que quando acabou o curso, a doutora disse para mim assim, foi a primeira vez no final de curso que as pessoas se abraçaram e se beijaram dessa forma. Nunca ouvi isso. Eu acho que quando eu falo, eu tenho um verbo muito bom. Aí você vai dizer, você é tão vaidoso que falando que você tem um verbo muito bom. Olha, se eu não souber disso com 40 anos de profissão, é melhor eu mudar de profissão. Então, eu vou falar que eu tenho um verbo bom, porque eu sei que eu tenho um verbo bom. Agora, esse verbo bom também foi refinado. Eu fiz 19 anos de terapia com um médico chamado Dr. Rafael Eduardo Vergara, que era o médico da minha alma. Esse homem, ele me deu ferramentas para aprender a me amar melhor e amar melhor as pessoas e aprender a rir das dores. É o grande encontro que eu tenho. Então, eu tenho uns encontros com umas pessoas que são, assim, pilares. Em teatro, a Irene, né, que fez com que eu olhasse a profissão de outra forma. O Rafael, que foi meu terapeuta. E eu tive uma grande escola há 23 anos, que é a Europa. E isso aconteceu depois da morte da minha mãe. Eu fui para a Europa, a princípio era para viajar apenas com meu pai italiano, a gente rever a família. E eu apenas ia enviar por fax. Eu já tinha trabalhado aqui para empresas como Citibank, Banco do Brasil, Petrobras, multinacionais, e eu mandei todas as declarações dessa empresa para traduzir para o italiano para poder trabalhar lá. Meu pai que disse, Raul, por que a gente não para em Portugal? A gente não conhece. De repente eles gostam do teu trabalho. Tá bom, vamos ver. Cheguei lá e enviei fax para 30 empresas. Faxes para 30 empresas. 3 pediram orçamento e uma me contratou. E aí começou a minha trajetória de ir para Portugal. Sim. Em Portugal. Eu fiquei 3 anos e meio indo e voltando. A cada ida, e eu saí em reportagens lá, eu fui fazendo
conhecimentos. Aí, quando eu decidi trabalhar na Espanha, eu fui para Barcelona, e quando eu resolvi ir para Barcelona, eu sabia que eu depois ia querer morar na Europa, e a minha ideia era morar em Barcelona. Minha grande amiga, Mônica, disse para mim assim, não mora em Barcelona, você está errado, vai morar em Portugal, você já tem 3 anos e meio trabalhando em Portugal. Se você morar em Portugal, seus clientes vão duplicar. A Mônica errou. Os clientes triplicaram. Eu vivi o grande momento de Portugal entrando na comunidade europeia. Eu tinha reuniões em empresas com a Volkswagen, com uma alemã, com uma tradutora em inglês. Fiz Peugeot, Citroën, reunião com franceses, com pessoas traduzindo. O que eu aprendi na Europa, seja com meus amigos portugueses, com meus amigos espanhóis, amigos italianos e franceses, é uma escola de vida. Eu aprendi muito. Eu sou esse homem porque, como eu faço a história do anão, que fala sobre a diferença, e ensino as pessoas nas empresas a lidar com as diferenças uns dos outros, eu estava aberto para lidar com a diferença dos portugueses. Eu sabia que eles não eram brasileiros mesmo. Porque o brasileiro erra quando ele vai para Portugal e acha que, por ser a mesma língua, e não é, isso é uma conversa grande, eles querem se comportar, querem que o português se comporte como um brasileiro se comportaria. E aí o que eu digo para amigos brasileiros eu lamento dizer, mas em Copacabana não tem nenhuma placa como em Lisboa dizendo ruínas romanas. Eles são milenares. Está no gene deles, árabes, fenícios, romanos. Nós não temos isso. Nós temos uma outra coisa que é muito legal e que eu estou absolutamente apaixonado nesse momento aqui meu no Brasil, nessa minha volta. Mas eu acho que o segredo do meu sucesso na Europa, porque eu sabia lidar com a diferença de cada povo, de cada maneira. Você em 1 hora indo de Lisboa... colocava isso também nos espetáculos. Falando de preconceito, falando de racismo, de xenofobia, você colocava isso e coloca isso muito bem nos seus espetáculos. Eu queria, olha, a gente já tem mais de 1 hora, apesar dos meus 5 minutos ali da atualização do Instagram, a conversa foi quase assim, fiquei feliz porque foi quase o teatro à porta. Foi quase o teatro no avião, enfim, mas eu não posso deixar de fazer a pergunta sobre o livro, Sara, né? Ou Amor Não Rima com Dor, que o meu entendimento desse nome tinha um duplo sentido, Sara por óbvio nome, e Sara de cura, justamente porque o amor não combina com a dor. Eu entendi certo ou não, autor, escritor? Tem a ver com Sara Cura, mas Sara é uma personagem, são 6 histórias que as pessoas têm contato com o dito invisível, de maneira prática e objetiva. Exemplo, minha filha de 6 anos conversa com meu pai, que morreu no quarto dela, e ela vem me contar a conversa dela com meu pai, e eu digo, como essa conversa com meu pai, você está maluca? Aí ela começa a revelar detalhes do meu pai que ela jamais poderia saber. Tem a história de um homem que sai fora do corpo numa experiência quase morte. Tem um homem que vai a Óbidos, ele entra dentro de uma casa, ele cisma de entrar dentro daquela casa, e ele anda pela casa, ele reconhece a casa toda, porque ele já viveu naquela casa numa outra vida. Tem a história de um piloto que está pilotando e ele vê OVNIs no céu. São 6 histórias que aparentemente você acha que são contos, que uma não tem nada a ver com a outra. Na 6ª história, que é a Sara, você entende que está tudo interligado. É um livro que fala sobre você aprender a lidar com o invisível, com aquilo que não tem nada, nenhum dogma religioso, não tem nada a ver com religião, é apenas até amor. E cada coisa que acontece dentro da casa, de cada família, faz as pessoas olharem para o familiar, para si mesmas, para aprenderem a amar melhor. E no último da Sara fica claro que você pode aprender a amar pela alegria e não pela dor. E isso está no livro. Eu quero o livro, tá? Já estou falando que quero. Me apaixonei. Eu sabia que essa questão de lidar com a vida e morte, que me interessei muito, eu gosto, e o título em si chama muita atenção, e eu não li sinopse, não li nada. A única coisa que me chamou a atenção realmente foi o nome, né, o título, e eu entendi que era um trocadilho entre cura e o nome da personagem realmente, e porque amor não rima com dor. Achei fantástico. Nós vamos para o nosso jogo rápido, mas antes, por favor, fale sintetizadamente que seja, sobre amar e saber amar, que você falou que ia falar, e eu não posso deixar meu seguidor sem
tem essa informação, ainda que resumida, para o nosso jogo rápido. Amar e saber amar é assim. Eu conto a história de aprender a amar tem a ver com regras. A gente ama, mas às vezes a gente... Isso tem no livro Sara também. A gente ama, mas às vezes a gente não sabe regar o amor. Regar o amor é aprender a escutar o outro. Aprender a amar tem regras. É aprender a lidar com a diferença do outro. A quem ama e a quem vai querer aprender a amar. Eu conto a história de uma mulher que foi minha assistente em Portugal. Linda, inteligentíssima. Ela só arrumava homem complicado. Um dia ela chega para mim e diz assim: Raul, eu estou mais numa relação com um homem... Vou na história, eu também, só um homem complicado. Aí eu digo: mas por que você arruma um homem complicado? Você é tão bonita. Ela disse assim: Raul, eu acho que eu tenho medo dos homens. Medo? Por quê? Eu tenho medo de estar com um homem, que esse homem faça comigo o que meu pai fazia com a minha mãe quando eu era pequena. Pá, 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 na frente dela. Aí eu tive que mostrar para ela que ela era ela, a mãe era a mãe e o pai era o pai. Se o pai amava a mãe, não sabemos. Mas se o pai amava a filha quando batia na mãe na frente da filha, ele amava a filha, muita gente vai dizer que não amava. Eu digo, ele amava, só que de uma forma doentia. Então, você pode aprender a amar de uma forma saudável, e isso dá trabalho. Viver dá trabalho. O trabalho é você querer escutar o silêncio do outro, que mesmo quando você está em silêncio, você está falando comigo. É você ter fascínio pela diferença. É querer se integrar com essa diferença uns com os outros. E a grande ferramenta para você amar é a alegria, é o teu humor. E se você começa a pensar que o grande encontro de amor não é com o pai, com a mãe, com o filho, é teu com você mesmo, que você está vivo agora, como eu falei no início da entrevista, quando você começa a valorizar que você está vivo no presente, você começa a ter garra e a ter prazer, e até aquela pessoa que você fica falando mal, você pensa, se eu estou vivo, aquela pessoa também está, ela merece estar viva. E aí você vai ter uma tolerância e uma paciência completamente diferente. É muito bonito isso, é o aprender a amar. Muito legal, muito lindo. Ó, a Suzy Ribel, querida, que voltando para as minhas lives, também estava com saudade de você, perguntando onde conseguiremos o livro, a Annabelle também, todo mundo aqui, se você puder falar, se a gente puder conseguir direto com você no Instagram, como a gente faz, já pode falar antes do nosso jogo rápido. Tá bom, o livro pode ser conseguido, peça pelas mensagens privadas no meu Instagram, Oficial Europa, e que no Oficial Europa eu vendo o livro pelo meu e-mail. Você manda um e-mail para mim, eu vou botar a coisa do livro hoje lá no Instagram, aí vocês me mandam um e-mail e eu faço a venda através do meu e-mail. A pessoa deposita, me manda o Pix, e eu mando. O livro é em e-book, porque foi um livro criado durante a pandemia, e está em e-book. E também eu posso mandar ele, quando eu mando em e-book, eu também mando em PDF, e você pode também imprimir o livro, tudo bem. Ok? Tá? Eu vou querer, e o pessoal também. Depois você me passa o e-mail, que quando eu deixar a live salva, eu vou colocar ali também, falando sobre o livro. E agora vamos para o nosso jogo rápido. Não que eu, como se diz, não que eu quisesse terminar essa conversa, porque está maravilhosa, inclusive falaram aqui, a Suzy Ribel falou da sua fala impactante sobre realmente saber amar, e isso, a gente acha que ficaria uma live só falando disso, né? E é muito lindo isso, espero fazer outra falando sobre o tema, sobre essa inteligência emocional e vários segmentos que compõem, que são de suma importância para a arte, né? Mas vamos no nosso jogo rápido para deixar a nossa live salva, e aí virem outras, com certeza, e aqui a gente falando e aqui fazendo várias descobertas. Foi o que eu falei quando anunciei sua live. Venham conosco, que temos muitos aprendizados aqui com o Raul. Olha, eu queria que você lembrasse, já que você falou da infância, dessa situação de saber amar, um momento, uma diversão na infância que você se lembra com graciosidade. Uma diversão infantil. A diversão que eu amava, e depois eu fazia desenhos em casa com essa, era ver Bewitched, A Feiticeira. Eu amava ver. É a série que eu mais amo na minha vida, é A Feiticeira. Tenho grandes memórias de eu vendo. Eu vejo hoje ainda e cago de rir, desculpa a expressão. Olha, entrou aqui
A diva Cláudia Alencar, que eu adoro, está aqui dizendo, Raul, querido, há quanto tempo? É Cláudia Alencar aqui, parabéns. É uma maravilhosa, a gente se encontra em eventos, sempre doce, linda, cada dia mais linda, e conectadíssima com essa situação mística, emocional, positiva, né? Maravilhosa, Cláudia. Um beijo para você, saudade Beijo, de tê-la aqui Cláudia, na live. saudades. Feliz de tê-la aqui para assistir esse querido Oi. que está nos ensinando aqui sobre inteligência emocional, né? Muito lindo, adoro encontrar a Cláudia nas peças e tal, sempre com uma energia. Eu vou lá de vez em quando as postagens dela e sempre ratifico essa energia que ela passa para a gente numa simples foto. Eu sempre... E tem um trabalho magnífico agora com mulher também, eu também faço trabalho com mulheres, ela, né, teve uma exposição, assim, belíssima. Então, assim, enaltecendo aqui a minha diva, eu vou lá sempre coloco diva, sempre. Né? Obrigado por estar aqui conosco. E aqui vem o nosso momento especial, Raul. Claro que você tem inúmeros, mas um momento, pode ser na adolescência, eu já como ator, você já falou do teatro a bordo, um momento. O momento especial é quando eu fiz teatro, quando o Antônio Hermílio de Moraes me contratou a primeira vez para fazer teatro no Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. Eu fazia a peça sobre o humor, a peça acaba, as pessoas estavam em cadeiras de roda, umas com soro, outras cortadas aqui no coração, outros fazendo quimioterapia. As pessoas aplaudem, vários se levantam. Um homem levanta da cadeira de rodas, com o coração cortado aqui, vem até mim, naturalmente me abraça e diz: isso é melhor do que o remédio que eu estou tomando. E é, né? Nós sabemos que é. A ciência explica que é, né? Então, assim, é esse salvar vidas que faz o trabalho ainda mais magnífico do que a arte já nos proporciona, né, Raul? Parabéns por esse trabalho lindo, por esse encontro de almas, essa conexão de almas que vai muito além da arte, né? É de dentro para fora e isso é maravilhoso. Mas vamos marcar outras lives, eu estou aqui querendo continuar e não posso. Um porto seguro, Raul. Um Porto Seguro? Engraçado. Portugal. Eu até brinquei aqui no início da apresentação, falando desse carioca alfacinha, que é quem nasce na capital, que você subdivide sua alma nessas duas capitais maravilhosas, né? Uma paixão, se é que tem uma só, para esse homem tão inteligente emocionalmente. Deve ter várias, né? Uma paixão? É tão lugar comum, mas eu vou falar. Teatro. Claro. Não é nem, não chega nem a ser óbvio, né, Raul? Maravilha. Olha, a Paula Cristina colocou aqui palmas, beijos, adorou você fazer essa reverência aí a Portugal e está certíssima. Uma cor preferida, Raul? Vermelho. Ah, adoramos, eu também amo. Vermelho, sangue, vida, energia. Né? Um prato. Lasanha. Eu sou muito filho de italiano. Você e o Garfield são dois, né, bem escolhe. Você e o Garfield. Convite para uma boa lasanha que você vai ser meu amigo eterno. Maravilha. Um filme. Comida. O quê? Um filme. Acho que deu uma cortadinha. Esse filme marca a minha vida porque foi através desse filme que eu criei o Teatro a Domicílio pela personagem dizer o que diz. O filme é E o Vento Levou, quando Scarlett O'Hara, na virada, diz: eu jamais hei de passar fome, nem que eu tenha que matar, roubar, mentir. E aí acaba a primeira parte, ela dizendo que vai fazer. Esta força de Scarlett O'Hara, eu disse: eu vou fazer teatro, nem que seja na casa das pessoas. Isso aí, pegou a força de Scarlett O'Hara. Maravilhoso. Um livro, claro, sem ser o Sara, sem ser o seu, que tenha sido uma inspiração para você. Um livro que mudou minha vida, que fez minha vida pensar, e por causa disso fui fazer terapia de vidas passadas, e aí o livro é Minhas Alto na Limb, da Shirley MacLaine, chamado Minhas Vidas. A partir daí fiz terapia de vidas passadas, a partir daí, depois de 3 anos de trabalho, eu voltei a escrever de uma forma. E eu também tenho um trabalho particular, que está no meu Instagram, as pessoas vão ver, que eu dou sessões de tarô com inteligência emocional. Eu nunca aprendi a ler cartas, eu começo lendo a letra, depois vejo a mão, e depois jogo as cartas. Eu nunca aprendi. Isso é uma coisa que eu
olho e vejo. Aí você vai dizer, a sua mediunidade? É, eu escuto. Não tem o menor problema com o invisível. E fazer hoje em dia o trabalho do tarô com inteligência emocional, porque eu dei aula de inteligência emocional, dou aula há 13 anos, é muito bom, porque eu fortaleço as pessoas para terem ações construtivas com a sua realidade pessoal e profissional. E se você muda suas atitudes, você pode ter um presente melhor e um futuro melhor. E aí vai. Lindo. Uma atriz, eu acho que eu vou ser óbvia aqui, mas pode ser, escolher quem você quiser. Imagino que você tenha várias, mas, claro, um ator e uma atriz. Um ator e uma atriz? O ator é Marcello Mastroianni. E eu vou ser fiel à minha casa, Dona Irene Havas. Claro. Minha mestra, me ensinou a amar também muito, muito, muito. Sou muito grato. Amar com a arte, né? E humor para você é? A coisa mais séria da vida. Que lindo isso, adorei, adorei. Amar é, apesar de você já ter dado uma aula sobre saber amar. Amar é trocar. Amar é compartilhar. Compartilhar espanhol. Se não houver troca, não há amor. Perfeito. E a troca começa tua com você mesmo, e aí você tem amor aqui dentro e dá para o outro. Lindo. Amor é a salvação de claro, todos nós. A gente veio para a Oi? Terra para... Amor é a salvação de todos nós. A gente veio para a Terra para aprender a amar. Eu não tenho a menor dúvida. A gente veio do amor, a gente está no amor e a gente vai voltar para o amor. E quando a gente volta para o amor, cura o tempo todo. E a gente está aqui para aprender a se curar a alma da gente. Todos. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. Sim. E defina Raul de Ouro por Raul de Ouro Fino. Dá para Raul tudo isso? É uma criança que quer aprender sempre. Eu, com 80 anos, 90, vou aprender sempre. Um dos motivos de eu voltar ao Brasil, meu pai de 97 anos, em que a gente ri muito juntos até hoje. E ele tem uma criança linda italiana lá dentro dele. Aquela criança eu também tenho. E é delicioso. É delicioso você aprender a amar com essa pureza. Que cada um escute a sua criança. Pergunte para a sua criança o que ela quer hoje, qual é o sonho que você ainda pode viver na sua vida. E alimenta a tua criança, porque é o melhor lado e a melhor ferramenta que você tem para amar melhor. Lindo. E real, muito real isso. Eu queria que você dissesse para jovens atores, você que já deu aula de teatro, os alunos até lamentaram aí você parar com essa instrução tão maravilhosa, falar sinteticamente e sintetizadamente a importância, como eu já perguntei ali atrás, mas eu acho bem fundamental isso para quem quer ser ator e atriz. A importância de dentro para fora desse estudo comportamental. Eu queria que você falasse sobre isso e, claro, ao final, como faz para contratar Raul de Ouro Fino e o teatro a domicílio? Como que funciona? Eu não gosto da receita de bolo, mas existe a receita de bolo é que para você cuidar da sua área comportamental, tenha a humildade de querer aprender a amar você mesmo, tenha a humildade de saber que essa profissão não é de vaidade, isso é uma mentira que inventaram. Você pode ter a vaidade de gostar, das pessoas gostarem do seu trabalho, mas os grandes mestres do teatro, os grandes atores sabem que essa arte é de troca, é de doação. Queiram doar. Então vão se trabalhar, vão fazer terapia, ou vão dançar, vão fazer coisas para alimentar o emocional de vocês. O grande barato de ser um ator é você interpretar um personagem. Cada um vai interpretar um personagem, o Henrique IV de Shakespeare, de determinada forma. A gente interpreta de determinada forma cada um de acordo com a sua identidade. Então, você na vida ou é mais um, ou você é um. Queira ser um na vida. Para você começar a ser um na vida, aprenda a amar você no momento presente, sabendo valorizar que você está vivo agora. Tenha curiosidade. A curiosidade é o grande pilar da inteligência emocional. A curiosidade é a grande
o grande pilar de um grande ator, é um grande pilar da arte. A curiosidade é que faz você, os seus olhos brilharem quando você está em cena. Não é se a plástica está mais para cá, se está mais para cá. O que faz você brilhar em cena é a sua plástica interna. É você se cuidar internamente o tempo todo. Para contratar o Raul de Orofino, me manda um e-mail. Meu e-mail está no meu site, www.rauldeorofino.com, que está escrito no Instagram. Eu faço teatro nas empresas, onde eu sou um ator palestrante. Faço teatro a domicílio, onde eu apenas faço as peças e conto histórias na tua casa, é um mal barato. E como autor eu converso com as pessoas no final do espetáculo. Eu, nesse momento, estou procurando um teatro para fazer no Rio de Janeiro, um espaço que não seja convencional. E quero contar essas histórias. Eu contei lá numa sala de cinema e foi lindo. E as pessoas dizem uma coisa para mim muito engraçada. Ela acaba o espetáculo, elas dizem assim: e teu humor é diferente. Como diferente? Você não fala palavrão. Não, não falo. Tem nada contra quem fala palavrão. Mas é um humor que vem no coração. O meu humor é um humor que vai no coração das pessoas, que faz elas naturalmente refletirem sobre como elas estão vivendo a vida delas. Isso sem ser piegas, sem dar lição de tati-bitati que eu odeio. Eu sou muito deportado, eu sou um grande palhaço, eu brinco muito, mas eu tenho responsabilidade das coisas que eu digo para as pessoas, porque eu acredito que a gente está na vida para melhorar sempre, para a gente melhorar com a gente mesmo e melhorar nas relações com os outros. Eu acho que a arte do teatro, ela vem para curar as nossas emoções. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. E se você puder curar as emoções com uma grande gargalhada, é o que eu desejo para todos. Desejamos gargalhadas e muito entendimento com esse querido que nos deu aulas aqui, não só de arte, de interpretação, mas de comportamento de vida, de como ver as mudanças de formas positivas e encarar as dores, vencer as dores, né, rindo. E como dizia Paulo Gustavo, realmente rir é um ato de resistência, mas é muito mais do que isso, é um ato nobre. Né? Lindo isso que você falou, aprendi muito e gostaria, olha, o pessoal aqui agora entrando, olha, a gente está deixando gravada a live, Neide Zmiani, Raquel Espírito Santo, estava com saudade de vocês também, Débora Pinheiro, o pessoal todo que nos prestigiou, quero só agradecer a doutora Paula Diniz, a Edna dos Santos, Luiz de Mor, o ator aqui também, Mário Cardona Júnior, está aqui conosco. Olha, gente, foi fantástico. Cláudia Alencar, mais uma vez, um beijo, querida diva. Um beijo para você. Vamos ver se você faz essa peça, Ru, para eu, Cláudia, todo mundo, para todos nós irmos lá. Pois, por favor. Eu quero te dizer que eu estou muito feliz de ter conversado com você. Você é uma graça, você é linda e você é carinhosa também ao entrevistar. Isso é muito bacana. Eu me senti muito à vontade com você. Parecia que eu estava conversando com uma amiga de infância. Mas é esse o propósito. Essa conversa de varanda que você já faz aí com tamanha simplicidade na casa das pessoas. Eu queria traduzir isso também para você também ser recebido um pouco aqui na minha casa, ainda que virtual. Né? Mas vamos desenvolver isso. Gostei muito da conversa e vou, claro, adquirir esse livro fantástico. Já fiquei fascinada só pelos contos aqui que você deu aí a sinopse para mim. Um beijo para você, gente. Agradeço muito essa aula, esse processo. Obrigada que pararam aqui para nos ouvir. Coisa, nada contra Portugal. Eu disse que meu porto é Portugal, mas eu quero dizer uma coisa, porque eu acabei, há 23 anos na Europa, acabei virando estrangeiro no Brasil, porque eu vejo de longe as coisas. Mas eu quero terminar isso dizendo: viva o Brasil! Eu estou apaixonado por aqui. Eu estou adorando estar aqui. E muito obrigado. E o nosso jeito de amar é diferente, né, Raul? Você vai dizer isso para mim depois, eu vou querer saber. Nós, brasileiros, temos um jeito especial de amar, claro, respeitando a Europa, toda a sua história lá fora, internacional, mas eu fico muito feliz que você, que teve esse contato, né, que trabalhou em grandes empresas, com grandes pessoas fora, internacionalmente, possa trazer a visão e o valor do nosso jeitinho, mas o jeitinho de amar diferente, né? Eu fico muito feliz de ouvir isso desse homem vivido que trouxe lá de fora da Europa e de tudo para que a gente valorizasse. Fala. Vou dizer uma coisa para você. Eu acho que quem fez bem ao Brasil, quando você está na Europa, você vê isso muito claro, foram os negros. Se nós não tivéssemos tido negros no Brasil, não seríamos o que somos.
a nossa ginga tem muito a ver com a nossa mistura. Essa mistura é muito mais espiritual do que a gente pensa. E eu acho que o grande momento do Brasil, de novo, está por vir. Eu não tenho a menor dúvida que já está começando. Okay? Vai começar e a arte faz parte disso, para abrir as mentes, a inteligência emocional e todo o seu trabalho lindo. Ó, Marcelo Lino aqui também, viva! A Raquel dizendo boa noite, saudade. Grande ator, autor de teatro, eu amo Marcelo. Eu tenho um programa com você. Conosco aqui, participe mais para trazer mais também talentos como o Raul e o seu e todos mais. Aceito indicações. Sebastião Scherer disse aqui. O Sebastião, nosso querido Fortes, peguei a live no final e adorei tudo que eu vi. Viva o amor. Olha que lindo. Ele também está indo para fora do país agora. Olha, mas valoriza, hein, Sebastião? Está aí intimado pelo Raul a valorizar e ter saudade da gente aqui. Um beijo, Raul. Muito obrigado. Temos muito que conversar. Adorei. Acho você um encanto e tem muito para contribuir com a nossa arte, com a nossa cultura. Um beijo para você. Obrigada mesmo. Gratidão, viu? Fica com Deus. Beijo. Muito obrigado.